O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez estamos juntinhos nesse programa que ele está recheado de coisas bacanas para você e para sua família. E hoje eu tenho uma mensagem que nos leva até o Ato dos Apóstolos. Sim, o Ato dos Apóstolos é o Evangelho de Jesus ressuscitado, que nos fala sobre o que aconteceu com os discípulos de Jesus após a morte do Divino Mestre. E temos uma linda lição sobre a prisão de Paulo e Silas. Você conhece essa história? Não? Então vem comigo. Meus irmãos, Paulo e Silas, eles já na sua campanha missionária de pregando em cidade em cidade, Paulo, ele no começo teve muita resistência, porque as pessoas não sabiam se era uma armadilha, porque ele era um grande perseguidor dos cristãos que se converteu, ou se ele realmente havia se convertido e estava vivenciando tudo aquilo que ele pregava. E certa vez, por uma série de circunstâncias, de que ele foi levado, claro, pelos caminhos divinos, à cidade de Filipe, que era uma cidade, vamos dizer, que ela fosse sob o domínio romano. Tudo naquela cidade, pertencia a Roma. Toda a sua cultura, toda a sua estrutura, o exército romano, aquela cidade que era uma colônia sob o domínio de Roma. E ali existia uma mulher que era escrava, que tinha os seus senhorios, e ela tinha dons mediúnicos, os dons de prever o futuro. Mas os seus senhorios faziam questão de ganhar dinheiro com os dons espirituais que ela tem. Aquela mulher vivia, então, atormentada fisicamente pelos senhorios e por esses espíritos obsessores que a dominavam nesse processo para poder prever o futuro e ganhar dinheiro. E aí vamos ver que muitas pessoas hoje passam por esse problema. Muitas pessoas também se sentem assim numa situação como se estivessem amarrados a uma situação que não tem saída. Ou muitas vezes se sentem presos a alguma situação. Era o caso daquela mulher. E ela então, vendo que Paulo e Silas estavam naquela cidade, ela começou a ir atrás deles e sempre gritando: ei, escutem esses homens, eles são homens de Deus, eles são bons, esses são os caras. E aí a gente vai aprender uma outra lição, porque ela foi atrás deles toda hora, em todo lugar que eles iam, ela estava lá enaltecendo eles. Isso quer dizer o quê? Vamos olhar para um lado espiritual, os espíritos impuros, eles querem às vezes te aguçar sua vaidade, eles querem às vezes te colocar lá no alto e utilizam de pessoas para te envaidecer, dizer que você é o melhor, que você é o bambo. E aí, quanto mais alto você tiver, maior é o seu tombo. Por isso que nós temos que ser humildes, simples de coração. Não importa o seu cargo, a sua posição, qual a sua condição financeira, seja sempre humilde. E Paulo, vendo aquela situação, em determinado momento, ele repreendeu aquele espírito impuro que usava-se daquela mulher, expulsando aquele demônio. Ora, acontecendo isso, os senhorios ficaram bravos com Paulo e com Silas, porque havia acabado o meio recurso de eles ganharem dinheiro. E aí eles levaram Paulo e Silas ao tribunal, ao povo, e começaram a plantar calúnias contra eles, a falar malfazejos deles. Enfim, final das contas, Paulo e Silas foram levados presos num julgamento, que era um julgamento fraudulento, e acusaram eles de não serem romanos, e que eles estavam atrapalhando, tumultuando o bem andar da cidade. Ora, nesse processo que eles foram presos, eles foram levados a um cárcere, era o cárcere inferior, porque na prisão romana tinha o cárcere normal, que era
no nível térreo, né, que tinha até janelas, tinha um cárcere abaixo, que era o inferior, em que eles eram amarrados nos braços e nas pernas, né, e era um lugar que não tinha ventilação, morada de ratos, baratas, não tinha higiene. E o último cárcere embaixo, que era aqueles que eram condenados à morte. Repara, meus irmãos, quantas pessoas hoje se vivem, às vezes, aprisionadas. Muitas vezes aprisionados a um vício da bebida, né, a embriaguez, que destrói não só ela própria, mas destrói também a família, os familiares. A embriaguez faz com que a pessoa perca o emprego, né, e traga desunião, desarmonia para sua casa, dá mau exemplo para os filhos. Pessoas que estão sendo vítimas espiritualmente de espíritos impuros, que as amarram para tornando essas pessoas como que canecos vivos. Pessoas que hoje estão presas, às vezes, a não só um vício, mas também estão presas, às vezes, a uma circunstância, a uma dívida que ela não tem como pagar, e isso tira o sono, presos, às vezes, a uma doença, presos, às vezes, a um processo depressivo, que ela não consegue sair sequer da sua cama, e tudo isso pode ter um fundo espiritual. Por isso que aqui no Lar do Inácio nós temos algumas salas de tratamento que é justamente destinado a quebrar essas amarras do maligno e libertar a pessoa dos vícios da bebida, do álcool, das drogas, né? E fazer com que a pessoa recupere a sua vida, a sua autoestima, recomponha a sua família. E com muito sucesso nós vamos ter grandes sucessos nessa empreitada com esses tratamentos espirituais. Paulo e Silas estavam amarrados nos pés e nas mãos, claro que praticamente sentenciados a ficar ali para o resto da vida. Mas aí aprendemos outra lição. Sabe o que eles fizeram naquele momento extremo? E olha que eles ainda, antes de serem presos, eles foram açoitados com varas, açoites da vida. Nós, em nosso dia a dia, nós somos açoitados por vários problemas, por várias circunstâncias, problemas no trabalho, problemas em casa, problemas familiares, problemas de saúde, são açoites da vida. Mas Paulo e Silas, ele faz algo diferente. Quando eles estavam presos, com as feridas abertas, amarrados ali naquele cárcere, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a orar. No clamor da meia-noite, eles começaram a orar. E não só orar, eles cantaram hinos de louvor. Se lembra que Jesus, lá no alto da montanha, prestes a ser traído, chorando lágrimas de sangue, na última ceia, o que ele falou para os discípulos? Olha, antes de subir para orar lá em cima, vamos cantar um hino. Quem canta, os males espantas. Por isso que no Lar do Inácio, nós hoje temos um coral com banda para cantar, para quebrar essa energia negativa, para sacudir mesmo. Cantar não só hinos de louvor, mas músicas que elevam a alma, que nos trazem alegria. Faz parte do tratamento espiritual. E, para você que nos assiste, repara, o poder da oração, ela é transformadora, ela é incrível. O poder da oração pode te libertar das amarras do maligno, dos espíritos impuros, dos obsessores. E quando chegou por volta de meia-noite, o texto bíblico fala que houve um grande terremoto que abalou as estruturas daquele cárcere. E ao abalar as estruturas do cárcere, as tochas se apagaram, as correntes se quebraram, as portas do cárcere se abriram. O carcereiro ficou apavorado, porque ele sabia muito bem que se os presos fugissem pela lei romana, ele era condenado à morte e a família dele também. Aí o preso falou assim, não, eu vou me matar, porque assim minha família não vai ser morta. Fosse como um ataque dos bandidos. Porém, Paulo fala assim, para aí, nós estamos todo mundo aqui. Não faça nenhum mal contigo mesmo, nós vamos ficar aqui. Meus irmãos, o poder da oração foi tão grande, e dos hinos que libertaram, transformaram, teve um grande terremoto. E é isso que Deus quer fazer com você que está assistindo essa mensagem. Quer fazer um terremoto de bênçãos na sua vida. Cara, não importa a sua crença religiosa, Deus quer abalar as estruturas para que você se liberte da depressão, da tristeza, da inveja,
né? Que as amarras que te prendem de ir para frente caiam, que essa situação difícil que você está passando, você seja liberto, talvez através da palavra de Deus, você consiga isso. E também no lado nosso, pelos tratamentos espirituais, pelos passos magnéticos, pela imposição de mãos, pelo poder da música e da oração, nós podemos te ajudar a vencer e se libertar do cárcere que te aprisiona. Por isso esse nosso convite todo especial e essa palavra de Deus para a sua vida. Bom, vamos chegando aqui ao final, para não cansar vocês, mas eu vou chamar os nossos patrocinadores para logo depois, em seguida, vem a nossa filantropia. Não muda de canal, que tem umas coisas bacanas hoje para você. Cia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 27 5585. Conheça o trabalho da doutora May May Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora May May entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você.
Bom, agora vamos direto para a minha prestação de contas com você. Vamos à nossa filantropia? Tá. Olá, meus amigos. Agora chegou o momento de eu prestar contas com cada um de vocês do nosso trabalho assistencial, que realizamos ao longo de 35 anos. E tivemos agora a nossa filantropia com um pouquinho da nossa sopinha de Santo Inácio, que é distribuída a 250 famílias, 250 pratos de sopa às nossas famílias carentes. Também, durante esse processo de confecção das nossas sopinhas de Santo Inácio, há uma grande confraternização em que nós, juntamente com nossos assistidos, cantamos, levamos uma palavra do Evangelho. É claro que também fazemos aquele atendimento com os profissionais da área que possam atuar, às vezes, ajudando aquela pessoa, com enfermeiros e médicos. Temos também, nesse processo todo desse domingo de filantropia, a parte de distribuição de roupas, sim, dos nossos assistidos que recebem roupas seminovas, né, para que eles possam também ajudar os seus familiares. E com todo esse trabalho assistencial, nós contamos também em dar as nossas 100 cestas básicas mensais. E são cestas grandes, são cestas boas, né? Porque hoje não são só as 100 famílias que mantemos, não. Atrás dela também estão os familiares daquelas famílias. Então temos que fazer uma cesta maior para poder ajudar aqueles nossos assistidos que necessitam tanto, não só de carinho, de amor, mas também do alimento do dia a dia. A todos vocês, eu quero agradecer por sua ajuda e por seu quilinho de alimento que você nos ajuda a fazer essa obra de caridade. Mas não vai embora ainda não. Agora chegou a parte que eu vou responder as perguntas que vocês fazem para mim. Vamos lá, então? Bom, vamos então às perguntas. E olha que o tema está bem atual. Nós vamos falar sobre guerras. E olha que a gente está vivendo um momento de conflitos, né? E esses conflitos, hoje em dia, eles às vezes nos tiram o sono. E as pessoas vieram me perguntar. A primeira pergunta que me fizeram era justamente: será que estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial? Essa pergunta é uma pergunta que, correntemente, pelas situações que o planeta vem apresentando, de várias guerras ao redor do mundo, assusta todo mundo, porque são guerras com potenciais bélicos muito grandes. E é claro, Jesus lá em Mateus, ele vai dizer justamente o seguinte, que existe sim um processo que nós temos que passar, né? Que são os princípios das dores, que são processos que vão anunciando que os tempos chegaram. Mas as guerras sempre existiram no início do tempo. Claro que nos fala de guerra, terremotos, pestes, isso tudo sempre existiu, mas agora parece que vem sendo aprofundado com maior potencial. No caso, tivemos a pandemia, né? Agora essas guerras entre a Ucrânia, a Rússia, a guerra entre Israel, Hamas, agora entre Israel e Irã. Isso tudo assusta cada um de nós. Mas não quer dizer que venha surgir dali uma guerra mundial. Pode surgir, mas assista comigo essa explicação que eu acho que você vai entender bem como é a visão espiritual desses conflitos que nós estamos passando hoje. Divaldo, uma pergunta de Marco Antônio. Com profundo pesar, vemos mais uma guerra iniciar-se entre nações. Poderia nos explicar como é a movimentação do mundo espiritual nestas situações extremas? Até onde pode alcançar a minha pouca possibilidade, os espíritos mentores do planeta têm se reunido em uma necessidade imperiosa de evitar a guerra mundial. Todos os recursos possíveis têm sido estabelecidos, e mesmo no corrente mês que nós estamos enfrentando, as providências a partir de janeiro foram de grande responsabilidade sob as bênçãos de Jesus. Como ocorreu
na metade do século passado. E todas as forças bélicas foram desviadas para a conquista da Lua. Mas agora, a situação alcançou tal nível de ambição humano que as medidas de prevenção para evitar o grande combate falharam por imposição do ser humano. E como a divindade não impõe o seu determinismo por enquanto, já que estamos num mundo de provas, as expiações agora virão de uma maneira inevitável. A guerra estrugiu, especialmente porque foi a Rússia, um país muito poderoso, a atacar o seu adversário, que foi a antiga parte da própria União Soviética. Daí nós estamos diante de um paradoxo cruel. O mundo espiritual tudo envidou para evitar a guerra e continua. Essa equipe de trabalhos continua para evitar naturalmente a guerra total, que seria a Terceira Guerra Mundial, de extinção praticamente da criatura humana. A mim, me tem surpreendido muito que se chegou à hecatombe, porque os espíritos aplicaram métodos coercitivos, impeditivos, que deveriam pelo menos chamar a atenção da insensibilidade do agressor. Na ausência disso, é o que nós vimos com Hitler, com os seus adeptos, com o Japão naquela oportunidade de Pearl Harbor e etc. A divindade delega ao homem ao seu livre-arbítrio a grande tragédia que o céu pode evitar, mas que impediria também o progresso da criatura humana. Divaldo, ainda sobre o tema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Samuel pergunta se é de certa forma parte do processo de transição para o mundo de regeneração. No momento, é uma escala. As previsões históricas não haviam estabelecido esta guerra, porquanto a pandemia seria o grande sinal de alarme e de respeito pela vida. Não tendo acontecido isso, conforme o traçado a respeito do futuro, o monstro da guerra despertou das regiões infernais. Estamos aqui numa mensagem poética. E veio atemorizar a terra com seu tremendo pavor. Dessa forma, torna-se instrumento para adiantar a transição planetária. Tudo aquilo que acontece, mesmo quando não programado, mas é a solução B, porque estabelecem-se várias trilhas, caso dependessem de cada criatura humana, então é a solução B para poder apressar esse mundo de regeneração, que, segundo os espíritos, começou lentamente com a chegada do espiritismo há 2 séculos quase, e que agora está caminhando para o clímax, tanto sob o ponto de vista das epidemias, das pandemias, das tragédias, dessas tragédias em massa, como, infelizmente, o monstro da guerra. Sim, é um dos meios que o mundo espiritual está utilizando para despertar o ser humano do objetivo essencial da vida, que é amar. Bom, espero que tenha elucidado a vocês sobre esse tema que é muito atual. E as pessoas me perguntam, Eduardo, então nós poderemos estar passando pelaquilo que seja transição planetária? Sim, nós estamos passando por esse período. No Evangelho de Mateus, ele nos fala, os discípulos certa vez perguntam a Jesus, Jesus, quando será o fim dos tempos e a volta triunfal? Como que se procederá isso e tal? Isso lá atrás. Jesus vai dizer, olha, tudo vai acontecer, é claro que a natureza de forma natural, gradativa, mas ele vai dizer, quando vocês ouvirem falar de rumores, de guerras, quando vocês ouvirem nação contra nação, quando vocês ouvirem falar de terremotos, né, quando vocês ouvirem falar de pestes, né, esse será o princípio das dores. Vejam, desde o início de tudo, lá em Abraão, Isaac, Jacó, no princípio de tudo, sempre teve guerras.
Porém, essas guerras de hoje, elas tornam-se mais importantes, até mesmo porque há uma comunicação global, todos sabemos a todo instante o que está acontecendo, mas o potencial bélico de hoje tem a capacidade de destruir o planeta Terra. Então, isso requer um cuidado maior. Mas também as pestes. Nós tivemos recentemente uma peste que foi global, que é a pandemia, como nunca existiu antes. Todos os países do mundo pararam. E isso foi um sinal de que, assim, peraí, vamos repensar nossa vida. Será que se a gente parar de investir em armamento, em mísseis atômicos, submarinos, nucleares, investirmos em alimento para os povos, em saúde, será que todos nós não viveríamos mais felizes? Era um sinal para a humanidade. Mas acho que a humanidade não entendeu. Os nossos dirigentes não entenderam esse sinal. E aí acontece o quê? Acontece que hoje nós vivemos num risco. Um passo em falso e pode alguém apertar o botão vermelho e entrarmos numa guerra mundial, uma guerra atômica, que aí seria uma destruição em massa. Mas muitas das guerras, biblicamente, se fazem necessário que existam para que hajam grandes transformações e até grandes libertações de domínios, de ditadores, de pessoas, dirigentes maus. Então, isso às vezes se faz necessário. Mas todo o nosso caminhar, Deus permite que nós tenhamos livre-arbítrio para escolher o nosso caminho. Ou escolhemos o caminho do amor, da salvação, ou o caminho das armas, da guerra, da destruição. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Cabe a nós escolhermos o que nós desejamos para a nossa vida, para o nosso grande lar, que é o planeta Terra. Bom, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. E eu quero principalmente agradecer a vocês todos que nos brindaram com sua audiência. Avise os seus amigos, comunique aos seus parentes. Olha, nós temos um novo encontro marcado. Quinta-feira, às 9 horas da manhã, e temos a reprise nas segundas-feiras, às 21 horas. Aonde? Nós podemos assistir esse programa aqui no canal 17, na TVI. E um encontro marcado no Lar do Inácio. Aonde nós estamos? Para você, que está passando algum problema, depressão, angústia, preso numa situação difícil, venha ter um encontro conosco. Nós estamos na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Nosso encontro marcado são às 18 horas. Posso te esperar? Ótima semana a todos e que a paz de Deus esteja no seu lar.